Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Lívia de Ciências aqui do Colégio Francisco de Assis e a gente vai agora dar continuidade à nossa linda matéria, da onde a gente parou, de acordo com os vídeos que vocês assistiram, ok? Vamos falar agora sobre as ameaças dos ecossistemas. A gente já falou sobre isso um pouquinho em sala de aula, sobre a produção de lixo, e agora a gente vai ver qual é o destino desse lixo, né? Para onde vão esses resíduos sólidos que a gente despeja diariamente. Vamos lá. Primeira questão. Um dos processos usados no tratamento do lixo é a incineração, que apresenta vantagens e desvantagens. Em São Paulo, por exemplo, o lixo é queimado a altas temperaturas e parte da energia liberada é transformada em energia elétrica. No entanto, a incineração provoca a emissão de poluentes na atmosfera. Uma forma de minimizar a desvantagem da incineração, destacada no texto galera, a incineração nada mais é do processo de queima do lixo. A gente queima diminuindo o volume daquele resíduo, porém ele tem uma desvantagem que é a emissão de gases poluentes, porque a gente estudou que toda combustão libera gás carbônico. Esse gás carbônico na atmosfera é o gás principal do efeito estufa, vai trazer prejuízos ao nosso planeta, como, por exemplo, aquecimento global, tá? Então a gente vai ver aqui qual dessas opções que minimiza esse impacto. Vamos lá, letra A. Aumentar o volume de lixo incinerado para aumentar a produção de energia elétrica? Não, quanto mais lixo eu tiver, mais eu vou estar poluindo a atmosfera, não é verdade? Porque mais tempo ali de combustão vai estar acontecendo. Então não. Letra B. Fomentar o uso de filtros nas chaminés dos incineradores para diminuir a poluição do ar. Beleza, isso é uma coisa legal a se fazer. Se a gente coloca filtros naquelas chaminés por onde sai aquela fumaça, a gente vai estar diminuindo a concentração desses gases. Então vai estar ajudando o nosso planeta de alguma maneira, né? Mas vamos continuar lendo as próximas opções. Letra C. Aumentar o volume de lixo para baratear os custos operacionais relacionados ao processo. Galera, mais uma vez, aumentar o volume de lixo? Não! Quanto mais lixo, mais tempo é a combustão, né? Mais poluentes eu vou estar liberando. Letra D. Fomentar a coleta seletiva de lixo nas cidades para aumentar o volume de lixo. De novo, aumentar o volume de lixo. Não. Letra E. Diminuir a temperatura de incineração do lixo para produzir maior quantidade de energia elétrica? Não, né? Se eu estar diminuindo a temperatura, vou estar deixando de queimar? Não. Vou estar colocando um filtro também nessas chaminés? Também não. Então não vão estar ajudando em nada, ok? Próxima questão. Vamos lá. Aqui vem o gabarito, ok. Não, o gabarito comentado, se depois vocês quiserem olhar e fazer uma resposta bonitinha no caderno, dá um print aqui nessas telas e coloca aí no caderninho de vocês, ok? Próxima questão. Vamos lá, número 2. O lixo urbano é responsável por vários impactos ambientais. Mesmo este não sendo um problema exclusivo das grandes cidades, é nelas em que ele se torna um grande desafio para administrações públicas. Observe as alternativas e assinale a opção de acordo com as respostas. Vamos lá. Primeiro, os aterros sanitários são locais onde o lixo fica a céu aberto, em zonas de mata, afastado dos rios e das periferias. Não, galera, isso aqui, o que o lixo fica a céu aberto, são os lixões. Os lixões, sim, a gente vai lá, é um espaço, um terreno, onde a gente simplesmente taca o lixo e ele fica lá exposto. Os aterros sanitários são áreas maiores, com uma certa profundidade, né, vamos dizer assim, onde o lixo é depositado em várias camadas. Então a gente coloca normalmente uma manta para proteger o solo, para não ficar em contato direto com esse lixo. E aí vai fazendo camada sobre camada, uma camada de lixo sobre a outra, sobre terra também. A gente coloca a terra em cima do lixo e vai depositando, até se atingir mais ou menos o nível do solo, ok? Então essa daqui está errada porque a descrição está falando de lixões e não de aterro sanitário. 2. Algumas das desvantagens dos aterros, ao serem comparados com os lixões, são
Necessidade de uma grande extensão de terra, sim, porque como eu falei, precisa de uma área extensa, grande, para se depositar esse lixo, e possui um custo mais alto para execução. Se a gente estiver realmente comparando com o lixão, isso é verdade, porque como eu disse, lixão você simplesmente taca o lixo numa região e ele fica exposto, não tem custo nenhum. Já os aterros sanitários têm um custo maior. Então essa daqui está certa. Número 3. A decomposição da matéria orgânica do lixo produz um resíduo fétido e ácido que evapora e não polui os solos e as águas. Caramba, até aqui estava verdade. Produz sim essa substância que a gente chama de chorume. Porém, essa substância ela polui os solos e quando lá cai, né, para baixo da região subterrânea, atinge a camada de água também, ok? Então, nessa questão, somente a opção 2 está correta, sendo então a nossa alternativa letra E. Ok? Mais uma vez, aqui o gabarito comentado, para vocês depois terem uma resposta aí para colocar no caderno. Pode passar. Questão 3, vamos lá. Continuando falando sobre lixo. Todos os dias, o lixo é produzido em todas as cidades. Existem formas mais adequadas para o encaminhamento desses resíduos. Isso trará benefício econômico e ambiental. Por exemplo, restos de alimento, lixo hospitalar de clínicas médicas e odontológicas e resíduos sólidos como vidro, plásticos, papéis, metais, devem ser encaminhados respectivamente para... Então vamos ver aqui. Primeiro, ele fala de restos de alimentos. Gente, os restos de alimentos, a melhor forma da gente dar um destino a isso é o processo que a gente chama de compostagem. Ou seja, a gente transforma esses restos de alimento em matéria orgânica, em adubo, tá? Então, a compostagem, que a gente tem também uma composteira, que vocês já devem ter visto nos vídeos anteriores, é o local que a gente trabalha, né, esses restos alimentares para produzir o adubo. Então, a primeira opção tem que ser usinas de compostagem. Então, olha só, a gente já risca aqui, né, a letra B, já risca D, risca a E, fica só entre a A e a C. Já apareceu aqui a resposta para a gente, mas vamos continuar. Lixo hospitalar de clínicas médicas e odontológicas. Galera, aqui tem produto químico e a melhor maneira da gente dar um destino a isso também é a incineração. É queimando esses produtos, ok? Então a segunda opção tem que ser incineração, como já está aqui, né, a nossa resposta da letra C. Mas vamos lá, porque aqui ele fala de aterro sanitário. Não, já descartamos essa daqui também. Mas vamos continuar. Resíduos sólidos, vidros, plásticos, papéis, metais. Poxa, são produtos que são recicláveis, tá? Então a gente, utiliza isso daí para reciclar. Que seria ideal de todo mundo ter essa consciência nas suas casas, de separar. Não precisa ter dentro da sua casa aquelas lixeiras com várias cores diferentes ocupando um espaço enorme. Mas se você já tiver, por exemplo, um lixinho para restos orgânicos e um outro lixo, já está ajudando. No seu prédio, por exemplo, também, provavelmente quem mora em prédio, em vila, pode ter essas lixeiras para a gente separar o material para facilitar a nossa reciclagem, ok? Vamos lá, próxima questão. Aqui o gabarito comentado, mais uma vez, dá um print aí se vocês quiserem depois a resposta mais detalhada. Pode passar, por favor. Questão 4. Agora vamos falar de erosão. Outra matéria que está dentro lá do capítulo de vocês do livro. A erosão é a ação de processos superficiais que remove solo, rochas ou material dissolvido de um local da crosta da terra que então transporta para outro local. Vocês viram isso, né? Então a erosão, em outras palavras, nada mais é do que aquela rocha, quando ela sofre um atrito com algum tipo de agente erosivo, que a gente vai listar aqui eles inclusive, libera um pozinho que são os sedimentos e isso daí é transportado para outro local, ok? O que a questão quer saber? Quais desses aqui não representam um agente erosivo? Vamos ver cada opção. Letra A,
Água das chuvas. A água das chuvas, sim, ela representa um agente erosivo, que inclusive a gente chama de erosão pluvial. Ok? Lá no livro de vocês está como erosão pluvial. A água da chuva, quando ela bate nessas rochas, causa esse atrito, né, produzindo, né, o que a gente chama lá de erosão. Ventos também é um agente erosivo, que a gente chama de erosão eólica. Sedimentos, os sedimentos, eles são produzidos a partir da erosão e não um causador da erosão, e não um agente erosivo. Como eu falei, quando esses agentes aqui batem em rochas, por exemplo, causam esse atrito e liberam o sedimento. Então, a letra C seria a nossa resposta, porque ele não é um agente erosivo. Mas, continuando, aqui o gelo. Gelo, sim, que é chamado de erosão glacial. Ok? E a água do mar também, que é chamada de erosão marinha ou marítima. Certo? Então, nossa resposta, gabarito, letra C. Ok? Vamos lá. Continuando. Próximo. Última questão. As alternativas abaixo representam ações humanas que contribuem para o processo de erosão. Aquela que corresponde à exceção, ou seja, o que não contribui para a erosão. Letra A. Remoção de cobertura vegetal para a construção de moradias, por exemplo. Gente, isso contribui. Quando a gente vai lá e desmata essas áreas, né, a gente remove essa cobertura vegetal, deixa o solo mais exposto. O solo estando agora mais exposto, vai estar mais suscetível ao processo de erosão, ok? Letra B. O uso de queimadas para fins agropecuários. Mais uma vez, a ideia é basicamente a mesma. Se eu estou lá queimando um determinado terreno, eu estou retirando aquela cobertura vegetal e deixo aquele solo, mais uma vez, exposto aos processos erosivos, ok? Letra C. Atividades de extração de minérios de forma desordenada. Isso também contribui. Atividades lá de extração de minérios são aquelas pessoas que vão lá naquelas rochas, vocês já viram em algum documentário, que fica lá cavando as rochas para poder conseguir pegar os minérios. Se eu fico fazendo isso de maneira desordenada, eu estou contribuindo para o desgaste daquela rocha, estou contribuindo para a erosão, ok? Letra D. Incentivo à preservação da cobertura vegetal. Aí sim, isso daqui é uma coisa que seria favorável, ou seja, é uma exceção ao processo de erosão. Então, quando a gente planta, tem mais árvores. Isso faz com que o seguinte, as raízes das árvores lá debaixo do solo faz com que sugue mais a água, ok? A água penetra no solo para absorção de água pelas raízes dessas plantas. Quando não se tem planta, a água da chuva, por exemplo, ela bate e sai arrastando. O fato de sair arrastando pelo solo está fazendo o quê? A erosão, está causando esse atrito. Tudo bem? Então, as raízes das plantas ajudam a minimizar o processo de erosão, visto que absorve mais essa água no solo pelas raízes delas. Foi? Entendido? E, por último, letra E, introdução de certos animais de criação em áreas de pastagem. Gente, essas áreas de pastagem é, por exemplo, gado. Se eu estou lá numa região, primeiro que nessas regiões de pastagem já não tem uma cobertura vegetal muito legal, não tem muitas árvores. É uma área só de gramínea, por exemplo. E esses animais, que são normalmente muito pesados também, né? Esse impacto deles no solo vai compactando mais ainda o solo, ou seja, também impossibilitando que essa água penetre entre os grãos, fazendo com que ocorra a erosão, ou seja, a água quando bate, escorre por esse solo. Então ele acaba sim contribuindo de certa maneira
com o processo de erosão. Então, a nossa resposta aqui ideal seria a resposta da letra D, incentivo à preservação da cobertura vegetal, ok? Olha lá, só para confirmar, né? Bom, aqui, próximo, mais uma vez, ó, o nosso gabarito comentado, não pode passar, para vocês darem um print para qualquer coisa, né, precisar colocar no caderno de vocês. A gente encerra hoje aqui esse vídeo, mas nas próximas semanas a gente continua mantendo contato. Eu espero que vocês continuem estudando bastante em casa, não deixe que nada que esteja acontecendo com a nossa sociedade atrapalhe a nossa educação, os nossos estudos. E é isso, nos vemos na próxima aula, ok? Tchau, tchau!